Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso dia 102, Esdras de 6 a 10. Bora lá? Esdras 6. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras 7.
Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que deseja ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto do templo do seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho e 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Esdras 8. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Tamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Atus; dos descendentes de Secanias,
dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens, dos descendentes de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens, dos descendentes de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens, dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acanã, e com ele 110 homens, dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens, dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. Eu os enviei a Ido, o líder da Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serabias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos de irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre nós, está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 kg, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Peço que os guardem bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor, em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, e ficamos descansando 3 dias. No quarto dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados, e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias,
e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel: 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Esdras 9. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei enfurecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto sagrados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, o nosso Deus, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti e com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Esdras 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras precedentes dos povos vizinhos.
Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria destruído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas. Por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades que se casou com uma mulher estrangeira venha, numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres. E cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Entre os descendentes de Imer, Hanani e Zebadias. Entre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Entre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Entre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Entre os descendentes de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Entre os descendentes de Arim, Eliezer,
não, Isaías, desculpa, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Entre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Entre os descendentes de Bani, Maadai, Amrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaassai. Entre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maque, Nadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, também mais um livro, né? Na verdade, o livro ele é um só, né? Neemias se junta aqui com o livro de Esdras, então é Esdras e Neemias, mas na Bíblia moderna ele foi dividido em dois. Tanto é que o videozinho, aquele de resumo, que eu sempre deixo no final dos vídeos, ele é feito em dois, né? Tá lá Esdras e Neemias. Eu vou colocar apenas no final do livro de Neemias para vocês, tá? Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.